Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E hoje nós vamos falar sobre um problema que é muito comum, que é a alergia. Poeira, ácaro, mofo, alimentos, perfumes. Gente, às vezes aquilo que parece que é só um incômodo vira um problema sério quando a gente fala de saúde e não tratado corretamente. Então, convidei a doutora Ana Laura para esclarecer, tirar nossas dúvidas. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, Vanessa, é um prazer estar aqui. Que bom. Muitas vezes, às vezes a pessoa tem até uma alergia que seja, não sei se tem intensidades e nem tem noção, né? Existem intensidades na alergia? Existem os quadros leves, moderados e graves, né? De todas as alergias a gente vai ter a classificação leve, moderado e grave, mas a classificação depende muito da intensidade dos sintomas. Então, não necessariamente de exames. E aí, a primeira pergunta, né? Quais são as alergias? Que eu falei com a doutora, alergia é um assunto amplo que não dá para ir detalhando. Mas a gente, aprofundando, pelo menos em quais são os mais comuns, já esclarece metade do público que está assistindo o programa. Quais são? As alergias mais comuns que nós temos são as alergias respiratórias, e aí entram rinite, a bronquite, que é a asma, a sinusite alérgica, a conjuntivite alérgica e as alergias alimentares, que também são bem comuns. É verdade. Falando das respiratórias, né, as tal das ites, né, existem, não tem como, tem períodos do ano que afetam mais ou menos, né, nesse quadro, né? Sim. A maioria dos pacientes vão ter sintomas o ano todo, porque, na verdade, a maior causa das alergias respiratórias são os ácaros, que é a famosa poeira domiciliar. Então, eu tenho contato com isso constantemente. Mas no inverno, por exemplo, eu tenho uma tendência a ter uma piora dos sintomas, porque a gente usa aquilo que estava muito guardado, roupa de frio que estava guardada há muito tempo, isso acumula muito ácaro, cobertores, enfim. E no verão, a gente usa muito também ar-condicionado, que acaba que o filtro do ar-condicionado acumula muito pó, muito ácaro, por isso que é importante estar sempre fazendo a limpeza recorrente ali desse filtro. E aí, por exemplo, né, quem tem aí esses tipos de alergia, vai para um ambiente diferente, vai para a casa de alguém, vai para o rancho, espaço que às vezes está mais fechado, um hotel, como que faz? Porque a pessoa não pode deixar de ter o lazer. O que ela pode levar, o que ela pode fazer para talvez higienizar o ambiente? O ideal é estar com o tratamento da alergia em dia, porque a partir do momento que eu estou com o tratamento em dia, a tendência é que eu não tenha crises associadas a esses gatilhos pontuais, né? Então, a gente tem o tratamento que a gente faz contínuo justamente para quando eu fizer uma viagem, quando eu for num rancho, num lugar fechado, eu não tenha crise. Mas vamos supor que eu não estou com o tratamento em dia, que eu sou uma pessoa que vive com a rinite atacada, né? Uma opção é tomar antialérgico antes de ir, então eu sei que eu vou para a fazenda e lá a casa fica sempre fechada, tem muito pó. Eu sei que eu vou ter crise quando eu vou, então posso tomar um antialérgico antes de ir para prevenir crise. Mas o principal mesmo é manter esse quadro controlado para eu evitar que eu tenha sintomas lá na frente. E aí você falou algo interessante, conheço muita gente que tem, minha rinite está atacada, mas não controla com nada. E né? muita gente acha que é o famoso aceita que dói menos, que não tem tratamento para rinite, não tem tratamento para sinusite e vive com aqueles sintomas, o nariz sempre entupido. Tem gente que chega no consultório e fala, meu nariz não serve para nada, eu nem respiro pelo nariz, porque está sempre entupido, sempre irritado, coçando, espirrando. Mas, na verdade, a partir do momento que é iniciado o tratamento, a gente consegue melhorar muito os sintomas, a qualidade de vida e a pessoa volta a ter aquele órgão funcional. Agora, quando a gente fala de alergias alimentares, muita gente descobre só depois que já está com ela atacada, né? Infelizmente, comeu e passou mal, né? Sim. E aí depende de cada grau ou a quantidade ingerida para a pessoa ter talvez uma pequena coceira ou até falta de ar e por aí vai, né, doutora? Sim. Infelizmente, em se tratando de alergia alimentar, não é possível, seria muito bom se a gente tivesse isso, mas não é possível fazer um exame como se fosse um painel com todos os alimentos alergênicos para eu descobrir o que eu vou ter alergia ou não, o que eu não posso consumir nunca ou não. Infelizmente, isso não existe.
Então, o diagnóstico realmente é feito depois que eu tive um sintoma sugestivo de alergia. Então, a gente sempre orienta. A imensa maioria dos quadros, a primeira reação não é grave. Então, a primeira reação vai se manifestar com um sintoma leve. Na suspeita, eu tive um sintoma sugestivo de alergia, é sempre importante investigar antes de comer de novo, porque aí o risco aumenta. Se eu tenho uma segunda exposição, o risco de uma reação mais séria aumenta. E aí sim, daria para prevenir, seria prevenível. E aí, antes da gente continuar, vocês ouviram um barulhinho no ar, gente? É o alerta de chuva da Defesa Civil, viu? Você que está aqui em Uberlândia, presta atenção porque vai chover forte. Já deve estar chovendo, na verdade, né? O barulhinho, mesmo com o celular no silencioso, ele é emitido, esse alerta da chuva. Quais são esses sintomas que você disse, os leves? A alergia alimentar, a imensa maioria vai se manifestar inicialmente como urticária. Urticária são as manchas avermelhadas na pele. Então, eu estou comendo e a imensa maioria vai ser sintomas imediatos. Então, enquanto eu estou comendo, às vezes eu nem terminei de comer ainda, de repente eu percebo que eu comecei a empolar. Né? Então, o principal sintoma mais comum inicial é realmente a urticária. Mas a gente pode ir desde a urticária até sintomas respiratórios. Coceira no nariz, espirro, crises de tosse, e aí entram os mais graves, falta de ar, desmaio, eventualmente até uma parada cardíaca. Mas o sintoma mais comum de alergia alimentar é urticária e imediatamente a ingestão daquele alimento. E a pessoa que passar por um momento desse, claro que tem que procurar um médico, mas de imediato, às vezes ela já pode tomar um antialérgico, carregar, quem tem, geralmente sabe que tem, já carrega até o antialérgico na bolsa, já carregar um antialérgico, já tomar para poder amenizar? Sim, o paciente que já é sabidamente alérgico, que já tem um diagnóstico de alergia alimentar, todo alergista já vai liberá-lo da consulta com o que a gente chama de plano de ação, que é a receita com as medicações que ele sempre tem que levar junto com ele para onde ele vai, porque os acidentes acontecem, as exposições inadvertidas acontecem. Mas vamos supor que seja uma pessoa que não sabia que era alérgico, comeu uma castanha, por exemplo, e começou a ter uma urticária. Então, se tiver de fácil acesso um antialérgico em casa, toma um antialérgico e pronto-socorro. O mais importante é realmente procurar um pronto atendimento, porque as reações elas podem se evoluir muito rapidamente. E aí, o tratamento de uma reação anafilática é adrenalina, não tem nada que eu faça em casa que vai realmente resolver. Então, o ideal é, na suspeita, estou com sintoma que eu acho que é alergia alimentar, pronto-socorro. E pode ser genético? Se alguém na família tem, o pai ou a mãe, os filhos podem ter também aquela alergia, tanto respiratória quanto alimentar? Sim. As alergias têm o que a gente chama de multifatorial, né? Então, são vários fatores que estão envolvidos no desenvolvimento de alergias, não só alergia alimentar, mas as alergias respiratórias, alergias de pele. Um dos fatores muito importantes é o componente genético. A gente sabe que quando um dos pais é alérgico, a criança tem um risco aumentado em até 70% de também ser alérgica. Quando os dois pais são alérgicos, esse risco aumenta até 90%. Nossa! Mas não é só a questão genética, né? Então, pode ser que eu não tenha nenhum familiar alérgico e mesmo assim eu seja alérgico. Tem muito também do componente ambiental, da exposição ambiental, que pode ajudar tanto a prevenir quanto a aumentar o risco de desenvolver alergias. Muito interessante, assim, te agradeço essas dicas, principalmente, né, andar com o seu kit para quem tem um tipo de alergia e continuar a fazer um tratamento eficaz para não ser pego de surpresa aí nas viagens de Natal, para o rancho, para os hotéis da vida. Doutora, obrigada, viu, pelas informações, agradeço, muito bacana. Foi um prazer. Gratidão. Gente, alergia não é brincadeira não, você acha que é, né? Agora, para a gente fechar esse nosso quadro, vale lembrar que a prevenção é tão importante para alergias quanto para outras doenças, né? E contar com um laboratório confiável faz toda a diferença. O Check-up Medicina e Diagnóstico dispõe de uma estrutura moderna para análise clínicas e exames de imagem, com tecnologia de ponta e equipe especializada. Em seu portfólio estão exames laboratoriais de alta confiança que podem auxiliar na investigação de respostas imunológicas e também métodos de imagem como ultrassonografias, que são fundamentais para avaliar órgãos quando há manifestação alérgica ou inflamatória. No check-up você tem rapidez, precisão e um atendimento comprometido com o seu conforto e saúde. Então,
Conte com eles para suas avaliações de rotina e para acompanhar possíveis sinais de alergia com segurança. Combinado? Muito bem, terça-feira que vem mais um assunto para vocês, tá?